Fala galera, tudo bem? Para você que acompanhou o vídeo anterior, que vai aparecer a qualquer momento aqui em cima sobre a ecologia, que foi o primeiro de princípios básicos. Agora a gente vai seguir e vamos dar início à parte de cadeias e teias alimentares que diz respeito ao fluxo de energia do ecossistema. Bom, essa imagem aqui tem alguns fatores e algumas ilustrações. Ela é muito legal para a gente acompanhar alguns componentes que estão ali presentes no ecossistema e que são muito importantes para a gente entender esse fluxo de energia. Primeiro eu tenho esses seres vivos aqui que são chamados de produtores. Produtores por quê? Porque eles produzem a própria energia. Eles fazem fotossíntese. Eles produzem a própria energia usando a nossa fonte de energia primordial, que é a energia solar. Então, todo e qualquer ser vivo que é produtor é aquele ser vivo que é fotossintético. Ele também é conhecido como autotrófico, tá bom? E ele sempre vai ser a base da cadeia alimentar. Antes de eu começar a falar dos outros níveis, né? O que seria então uma cadeia alimentar? Uma cadeia alimentar, ela demonstra como funciona a passagem de energia ao longo de todo o ecossistema, né? Como que essa energia vem do sol? Ela vai para a planta, ela vai para essa lagarta aqui, vai para o passarinho, vai para a águia e volta. Como que isso acontece? Bom, na cadeia alimentar, esse fluxo ele é unidirecional. Isso quer dizer que ele tem uma direção e um sentido, né? Então, vem aqui, ó. Ele vai vir do sol. Percebe que é bem retinha essa linha que eu fiz aqui, né? Mas ele vem do sol até esse último indivíduo aqui. Ou seja, quais são os indivíduos que participam dessa cadeia, desse fluxo de energia? Eu tenho aqui, ó, uma direção, tá? Eu não tenho outros indivíduos que vão participar aqui junto com a águia, ou junto com o passarinho, ou junto com a lagarta. Não, eu tenho só eles aqui. Isso é diferente que a gente vai ver daqui a pouquinho na teia alimentar. Bom, então eu tenho aqui um fluxo de energia que tem um único sentido e tenho os indivíduos que fazem parte desse fluxo de energia. Eu já disse o que são os produtores. São os indivíduos, são os seres vivos que fazem fotossíntese e produzem o próprio alimento. Eles usam, então, o calor que é produzido, né, a radiação que é eliminada pelo sol. Ok. O indivíduo que vai se alimentar, então, do produtor diretamente, ele é conhecido como consumidor, né? E a partir de agora, todos eles são consumidores. Por quê? Porque eles não produzem a própria energia, eles precisam consumir essa energia de um outro ser vivo. Então, se eu tenho um indivíduo que consome energia diretamente dos produtores, ele vai ser conhecido como o consumidor primário. Se o indivíduo, que na maioria das vezes é carnívoro, né? Ou pode ser também onívoro, né? O onívoro ele vai se alimentar tanto de plantas quanto de outros animais, mas costuma ser carnívoro. Vai ser o indivíduo que vai ser o consumidor secundário. O indivíduo que também é carnívoro e que vai se alimentar do consumidor secundário, então vai ser o consumidor terciário. Se eu tivesse aqui um outro indivíduo que se alimentasse da águia, por exemplo, ele seria o meu consumidor quaternário. Então, olha só, eu tenho o produtor, que é um ser vivo fotossintético, que é autotrófico. Eu tenho os herbívoros, que são aqueles indivíduos que se alimentam de plantas. Então, ele vai ser o consumidor primário. Um indivíduo consumidor secundário, que vai se alimentar do primário, ele costuma ser carnívoro, tá bom? Mas ele pode comer plantas, por isso ele pode ser onívoro. E tem também o consumidor terciário, nesse caso aqui, que vai se alimentar do secundário. Como que é o fluxo de energia? Bom, percebe o seguinte, ó. A planta, vamos imaginar aqui que ela produz 100% de energia, tá bom? O que vai acontecer?
ela no seu metabolismo vai usar uma parte dessa energia. E vamos fazer de conta que a lagarta, olha eu falando errado, a lagarta, ela vai absorver cerca de 80% da energia que a planta produziu, certo? Só que a lagarta, por sua vez, também consome uma parte dessa energia, certo? Então, o passarinho aqui, que vai se alimentar da lagarta, não vai conseguir absorver os 80%, ele vai absorver, digamos que uns 60%. Vai acontecer a mesma coisa com a águia. Ela vai se alimentar do passarinho, só que como o passarinho usou uma parte dessa energia para o seu metabolismo, vai chegar aqui 40% mais ou menos. Esse aqui é um valor que eu estou chutando. Por que eu estou colocando essa porcentagem? Para vocês poderem entender que conforme eu vou avançando na cadeia alimentar, a quantidade de energia vai diminuindo. Tá? Então, nos níveis tróficos superiores, eu tenho menos energia do que nos produtores, por exemplo. Tá bom? Isso é muito importante, costuma cair em alguns conceitos e algumas questões do Enem. Tá bom? Agora, o que vai acontecer? Obviamente, esses indivíduos não vivem para sempre. Então, o que vai acontecer quando eles morrerem? Alguns outros seres vivos, chamados de decompositores, vão tratar de eliminar, né? Então, eles são como se fossem aí os lixeiros do ecossistema. Eles vão decompor essa matéria, esse indivíduo que está morto, né? Então, eles reaproveitam esses restos e devolvem a energia para o solo. E aí, quem que vai usar esse excesso de decomposição? As plantas. E aí o ciclo se reinicia, né? Então eu tenho aqui os produtores que vão dar energia para os herbívoros, consumidores primários, que vão dar energia para os carnívoros, consumidores secundários, que vão dar energia para os também carnívoros terciários aqui nesse caso, e aí quando esses indivíduos morrerem, todos eles vão ser decompostos pelos decompositores, que são aqui fungos e bactérias, tá bom? Isso aqui é muito importante, ok? Então, aqui eu tenho produtor, consumidor primário, secundário, terciário. Se tiver um outro aqui que se alimenta da águia, é o quaternário. Mas, normalmente, nesse caso, né, a águia topo de cadeia, ela é, então, aquele que é o predador mais topzera de todos, tá bom? Agora, vamos entender como que isso funciona quando eu tenho outros indivíduos, porque eu não tenho um ecossistema que tem só essa cadeia. Pode ser que eu tenha um outro ecossistema em que tenham outros animais que participam de outras cadeias, e às vezes essas cadeias acabam até se interlaçando. Aí eu tenho uma coisa chamada de teia alimentar. Na teia alimentar, o que vai acontecer? Eu tenho aqui um entrelaçamento de cadeias alimentares. Então, aqui eu tenho o fluxo de energia. Então, olha só, lembra que no anterior eu tinha planta, lagarta, passarinho, águia. Aqui, ó, eu tenho um produtor, né, que sempre vai ser aquele ser vivo fotossintetizante, que sempre vai ser planta, tá bom? Planta é sempre produtor. E aí, esse produtor, olha só, ele participa de uma, de duas, de 3, de 4 cadeias alimentares. E aí, esse produtor primário aqui, que é esse que se alimenta da planta, vai participar, ó, dessa cadeia que tem o sapo, mas também da cadeia que tem o gavião. Então, aqui eu não tenho um fluxo de energia que está indo só em uma direção, em um sentido. Eu tenho várias direções e vários sentidos. Ou seja, eu tenho um animal que ele participa não só dessa cadeia alimentar, mas dessa cadeia aqui também. E isso é o que acontece na realidade quando a gente vai para um ecossistema aberto, como uma floresta, por exemplo, ou um cerrado, ou uma savana, ou até mesmo pode acontecer no quintal da sua casa, se você tem um jardim, tem, obviamente, vários seres vivos vivendo ali. Agora, tem uma coisa interessante que eu vi numa questão há um tempo atrás, que diz respeito a alguns componentes, algumas substâncias químicas, como, por exemplo, metais pesados,
metais pesados e também alguns tipos de agrotóxicos, tá? Eu vou falar isso aqui porque eu achei interessante e vale a pena. Então, o que vai acontecer nesse caso? Essas substâncias, elas não costumam ser eliminadas pelos seres vivos. Elas se acumulam porque o corpo não consegue se livrar delas. E aí, o que acontece? Imagina que tem essa planta aqui e que eu usei um agrotóxico para tratar essa planta, seja um herbicida ou seja um inseticida que for. O que vai acontecer é que quando esse gafanhoto ele se alimentar dessa planta, ele vai ingerir a planta mais o veneno, que é o agrotóxico, né? E aí, o que vai acontecer é que quando essa andorinha comer esse gafanhoto, ela também vai pegar o agrotóxico. Então, ele vai se acumular no ecossistema. Isso acontece, por exemplo, com o DDT, tá? Que é um agrotóxico aí, que era muito usado antigamente. Agora, imagina se eu estou num ecossistema aquático, né? Que vale a pena a gente lembrar aqui. Qual que é a diferença do ecossistema aquático? É todos, né? Porque aqui o ecossistema aquático eu vou ter um produtor. Qual que vai ser o produtor? Vão ser as algas, né? Eu não tenho árvore no mar, no rio, eu tenho as algas. As algas fazem fotossíntese. Elas vão ser a base da cadeia alimentar. E aí depois eu tenho aqui o consumidor primário, por exemplo, que pode ser o zooplâncton, tá? Zooplâncton, que são animaizinhos microscópicos e que se alimentam dessas algas que também são unicelulares microscópicos. E aí depois eu tenho aqui o consumidor primário, que pode ser um crustáceo, por exemplo, tá? E aí depois eu tenho, secundário. Aí depois eu tenho um consumidor terciário, que pode ser um peixe, tá? Um peixe de forma geral, um peixe médio. Aí depois eu posso ter um consumidor quaternário, por exemplo, que pode ser aí, vamos colocar um tubarão, tá? Então, o que vai acontecer? Se eu tenho algum tipo de substância tóxica na água, como, por exemplo, algumas substâncias que podem ser produzidas por algas, ou até mesmo que pode ser descarte de indústrias, essas substâncias, por estarem presentes na água, vão ser absorvidas pelo zooplâncton, vão também ser absorvidas pelo crustáceo e pelos peixes de uma forma geral, tá bom? Não sei se vocês viram, saiu ontem, falando que em Santa Catarina teve a proliferação de uma alga tóxica, né, um tipo de maré vermelha, e aí eles suspenderam a venda de moluscos. Por quê? Porque os moluscos são filtradores, porque esses moluscos, eles absorvem, eles retêm essa substância tóxica e as pessoas podem passar mal, tem até efeito paralisante. Então, isso aqui é muito importante para o Enem, essa questão aqui de ecologia, de meio ambiente, porque costuma cair na prova, tá? Espero que tenha tirado as suas dúvidas. Se você tem alguma dúvida, coloca nos comentários, que a gente tenta responder. E a gente se vê na próxima aula de ecologia. Até lá, galera!